Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós voltamos às nossas lives, mas dessa vez a gente vai falar de comunicação e carreira. Isso mesmo, comunicação e carreira. Como que a fala pode abrir portas na sua carreira? Como que pode alavancar a sua carreira? Então, vai se acomodando aí, vai ficando à vontade, chama os amigos, pega uma água, um café, o que você quiser, e a gente já vai chamar o nosso convidado especial de hoje, que é o João Pacífico. Dá um instantinho que eu vou chamar o João. Ele já está aqui preparado para ser o nosso convidado com um monte de comentários interessantes. Já convidei aqui, e daqui Agora a foi. pouco ele aparece. Oi, Oi, Ju! João! Tudo Tudo bem? bem? Que legal poder conversar com você. Obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui com você. Vai ser bacana conversar sobre assunto diferente, que eu não falo muito não, sobre comunicação. Que legal, que legal. Não fala muito sobre comunicação, mas se comunica o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, não, eu uso isso direto, então por isso eu achei legal, porque eu nunca falo sobre isso, mas eu sempre faço isso. Então, isso é legal a gente poder falar sobre esse tema. Estou na Gaia aqui, ó. Estou aqui na Gaia hoje. Oba! Então, que bom, João. Ó, para quem então não sabe, bom, o João todo mundo já conhece, vou apresentar só para o protocolo e formalidade Não, mesmo. imagina. Mas o João Paulo Pacífico, até o nome dele é Pacífico, é um cara que é do bem. Eu só posso começar falando assim. Além de CEO do Grupo Gaia, ativista, promove, ele promove um mundo melhor. Cada um faz do Obrigado. jeito que, na sua área, né? Ele faz na área dele. Na área financeira, isso se abrange, assim, para o resto do mundo. Então, tem até dois livros, tem até um livro novo, né, João? Que, Tem um vamos livro lá. novo, nem ter Fala o acabado nome ainda. para o pessoal. O livro novo chama Seja Líder Como o Mundo Precisa. É um livro que. Ah, gracinha aqui, que legal. Obrigado pelo carinho. É um livro que fala sobre liderança, mas uma liderança diferente, uma liderança compassiva, uma liderança que busca um mundo melhor para todo mundo. Né? Ah, aqui, ó. Apareceu aqui do meu lado, ó. Seja Líder Como o Mundo Precisa. Esse é o livro mais novo que eu escrevi agora e feedbacks super legais que eu acabei recebendo nesses últimos tempos. Estou bem contente, bem contente. Mas legal. Um líder Ah, como o mundo precisa. Ah, E aqui a Maitê falou que meu som tá baixo. Alô, Maitê, tá me ouvindo? Alô, teste. Tá me ouvindo o bem? seu tá um pouquinho, mas acho que vai. Alô, alô. Senão eu tiro o fone de ouvido também. Eu Ou tô devo te ouvindo gritar bem super bem. alto. É? Então vou falar mais alto agora para todo mundo me ouvir. Viagem. Então vamos lá, pessoal, quem já chegou, obrigada. João, ativista, CEO do Grupo Gaia. Vamos hoje falar sobre comunicação e carreira, ou como a fala pode abrir portas na sua carreira, como pode alavancar a sua carreira, como a fala no sentido de se posicionar, de passar uma mensagem, de se comunicar com as pessoas, desde networking até comunicação de todas as formas, escrita, mensagens eletrônicas, verbais. Por que que isso é tão importante? Bom, porque a gente se comunica o tempo todo. Uhum. E por que que nós aqui, da Leader Academy, isso é importante? Porque a gente está promovendo uma liderança humanizada. E uma liderança humanizada, na nossa opinião, nós estamos ainda pesquisando isso. Nós fizemos até uma grande pesquisa com quem não participou, pode participar ainda da nossa pesquisa. Mas a liderança humanizada, numa forma muito simples, a gente chegou à conclusão que é uma conversa entre pessoas e não entre empresas. Mesmo que seja entre empresas, são entre as pessoas representando aquelas empresas. Então, conversar com pessoas, existe essa humanidade ali, de um lado e de outro. Até mesmo em situações polarizadas, as pessoas são pessoas. Então, é aqui que a gente quer trazer essa... Por que a fala estruturada pode ser tão importante para promover a comunicação e a liderança humanizada. E João, eu pensei nesse tema com você por causa de uma conversa que a gente teve. Mas vamos chegar, a gente já chega lá, eu já te falo depois, eu não queria agora dar spoiler. Mas olha, a gente se conheceu numa reunião de trabalho. Eu te olhei ali como uma pessoa se comportando numa reunião de trabalho que não tinha nada de diferente em relação à fala, comunicação, do que os outros.
E eu vi que você mudou o seu modo de ser nesses últimos anos. Você se tornou mais ativista, você aumentou os seus vídeos nas redes sociais, né? Então, se a gente for falar de ativismo assim, você começou a se comunicar verbalmente com muito mais intensidade. Que aconteceu? Conta um pouquinho, por que isso foi importante? Qual que foi o impacto disso, os benefícios? Conta um pouquinho, por que essa comunicação nas redes se tornou uma coisa importante para você? Boa pergunta. Estou pensando qual é a resposta agora. Não, mas eu acho o seguinte, obrigado pela pergunta, Ju. O que acontece, eu acho que comunicação é uma coisa super... Bom, galera, se estiver me ouvindo bem, me fala, senão eu tiro o fone de ouvido também. Super, super. Legal. Mas a comunicação é super importante em qualquer área que você tenha. Mas eu acho que a comunicação ela é importante desde que ela tenha coerência. Tá? Não adianta você... Tem muita gente que vai falar assim, beleza, eu vou sair falando. Então, é importante falar, eu vou sair falando, eu vou me posicionar tal. Mas tem coerência com as suas atitudes? Né? Então, eu acho que sempre, pelo menos na minha carreira, a gente foi construindo coisas, né? E quando a Gaia, que se confunde um pouco, enfim, com a minha atuação de liderança, né? Essa empresa que estou aqui, fundei há 13 anos atrás, durante um tempo, a gente ficou muito tempo na questão do lado humano das pessoas, de felicidade, de psicologia positiva, tal. E aí eu já comecei a falar bastante, muito mais em palestra no começo, mas essa fala, ela veio depois de uma atitude. Por quê? Porque primeiro, a gente aplicava as coisas na Gaia. E depois que a gente aplicava as coisas na Gaia, aí sim a gente ia lá e eu ia lá e falava. Não é que eu falava, não, era falar na prática. Ó, o que a gente faz é isso, isso, isso. Então, quanto mais a gente fazia coisas, atividades super legais, mais aí eu falava. E nesses últimos anos, a gente começou a pegar muito forte. Quanto mais a gente foi ampliando a consciência, na questão ativista também. E aí, além da felicidade, eu passei a abraçar outras duas causas, que é a questão da desigualdade e também a questão das mudanças climáticas. E para isso, também, além de agir, né, e aí na Gaia a gente tem várias ações super fortes em relação a isso, é importante a gente falar para compartilhar os conhecimentos com as outras pessoas, porque senão as pessoas não vão saber. Né? Então, por exemplo, hoje eu estou até com, coincidentemente, não é nem pela live, uma blusa do MST. MST é um movimento desconhecido de muita gente. Muita gente não conhece o que é o MST. Muita gente tem preconceito com o MST. E quando eu conheci o MST, eu falei, que legal. Deixa eu ajudar, deixa eu trabalhar com eles. A gente vem trabalhando, tem uma amizade super bacana, um negócio incrível que eles vêm fazendo. E aí eu tinha que comunicar. Não adianta eu falar assim, legal, eu descobri que o MST é legal, mas eu vou ficar quieto. Não. Tem uma frase Desculpa. Por que tem muita... Porque assim, o MST é um nome que a gente conhece desde criança, eu conheço. Mas por que as pessoas têm preconceito? Quer dizer que as pessoas acham que é uma coisa que não é? Isso, elas não conhecem o que é o MST, né? Então, provavelmente grande parte das pessoas que estão aqui não sabem que ele é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, né? Olha só. Então, grande parte das pessoas que comem arroz orgânico comem arroz do MST. Né? Quando eu fui visitar a Copan, a primeira cooperativa, o primeiro assentamento do MST que eu fui visitar, eu vi lá sendo empacotado, inclusive, arroz de uma marca super conhecida aqui de São Paulo também. Né? Eles lutam pela reforma agrária, pela agricultura agroecológica, orgânica, enfim. Quem é contra alimento saudável? Não é ninguém. E de uma forma super legal, que está na Constituição, super regularizado. Enfim, as pessoas não conhecem, né? Tem uma imagem super deturpada. E eu conheci a fundo o agronegócio e conheci a fundo o MST. Enfim, hoje eu só trabalho com MST, então acho que isso responde bastante coisa. Mas se eu não falasse, muita gente não saberia. Né? Eu achei que muita gente mudou de opinião, muita gente investiu, porque eu, a Gaia, o Edu Moreira, muito mais do que eu até, porque a gente falou, porque a gente contou as histórias, porque a gente mostrou os documentos. E aí, com isso, quanto mais você se comunica, mais você consegue trazer isso. Né? Tem uma frase do Desmond Tutu que ele fala que numa situação de opressão, se você ficar quieto, você está do lado do opressor. Né? Então, não se comunicar, muitas vezes, é apoiar o opressor e deixando o oprimido quieto. Né? Então, isso é muito louco. Então, aí, por isso, quanto mais eu fui ampliando minha consciência, mais a gente foi agindo, mais eu fui entendendo a necessidade da comunicação para conseguir algo maior. E esse algo maior, ele obviamente não tem absolutamente nada relacionado a ego, a poder, nada disso. Né? Porque muitas vezes a comunicação ela bate e volta. Né? Então, quantas vezes eu me comunico e me posicionando, como me posiciono muito contra esse desgoverno, e levo pancada. No Instagram não, é tranquilo. Mas no LinkedIn eu levo muita pancada.
Mas muita. O que eu tenho de hater lá, assim, não tá escrito. Você pega a última semana, a quantidade de mensagens que eu recebi me xingando, assim, é surreal. Mas tudo bem, né? Faz parte, né? Eu não deixei de me... Eu não vou... Eu não entro em briga, mas eu não me deixei de me posicionar, porque é muito grave, né, o que está acontecendo no Brasil hoje, no aspecto institucional. Então, Se você ficar lá, você concorda, né? exatamente. Então, assim, tem muitas coisas super absurdas que estão acontecendo e eu tenho que me posicionar. Assim como Martin Luther King, assim como... Não, eu não estou me comparando a eles, por favor, mas que são pessoas que pregavam a não violência, mas que se posicionavam. E eu acredito muito nisso. Uhum. No Gandhi, no Mandela, pessoas inspiradoras que se posicionavam contra injustiças, mas sem brigar, né? Então se posicionavam de uma forma pacífica. E eu procuro me comunicar assim. É lógico que nas redes sociais, quando você escreve, as pessoas não, cada um lê com a voz que está na cabeça, né? Então é muito difícil. Uma mesma frase, alguém pode ler gritando e outra pessoa pode ler de uma forma tranquila. Então, cada um vai receber isso de uma forma diferente. E aí, por isso que é legal, muitas vezes, o vídeo, porque no vídeo você consegue passar mais a verdade, o tom de voz, o que você está querendo passar, né? Então, o texto escrito, eu adoro, enfim, escrevo bastante, mas é um pouco mais difícil de você passar exatamente, especialmente para alguém que está incomodado com aquela situação. Vamos falar agora exatamente esse ponto que você trouxe. Cada um lê com a voz que está na cabeça. Eu acho isso merece, assim, uma dissertação de mestrado, esse temazinho, se a gente quiser entrar nisso, ou até uma live inteira. Tem toda uma relação da linguagem escrita, da linguagem falada, mas você falou assim, no vídeo fica mais fácil das pessoas perceberem onde você se coloca, porque a questão do contexto é muito importante, né? Sim. A gente... você sabe, mas enfim, para quem não sabe, eu já fiz já preparei um monte de gente para falar em palco no formato TED Talks, e o começo da conversa é qual a mensagem que você quer passar. E se você não sabe qual é a mensagem que você quer passar, e não contextualizar isso, ela pode ser distorcida. Exatamente. E a gente sabe, apesar de saber escrever, poucas pessoas têm a habilidade de escrever com clareza e conseguir captar todas as nuances e os detalhes na escrita para não conseguir dar um viés de um lado ou de outro. Ou até dar um viés, mas fica claro que deu um viés, né? Não, a questão é deixar na dúvida. E aí eu te pergunto, a gente está falando aqui trazendo um pouco para a questão de carreira, né? De alavancar. Você falou a história do MST. O MST, você explicou que era... informou coisas que as pessoas não tinham conhecimento, isso gerou esclarecimento, investimentos nos produtos oferecidos pela Gaia. Então, apesar de não ser carreira diretamente, foi o negócio que você está envolvido, se beneficiou dessa comunicação. Então, aqui fica uma pergunta que eu gostaria da sua opinião. Por que muitas pessoas não conseguem chegar onde desejam por meio da fala? Por que elas não conseguem se expressar, se comunicar, ou não conseguem atingir a meta que elas querem através dessa comunicação? Legal. Não, é o seguinte, a questão da fala, né? Eu tive uma oportunidade super interessante na minha vida, que durante algum tempo eu apresentei um podcast, um programa de rádio até depois, um programa de rádio na Rádio Globo FM. E quando eu estava lá, eu vi que todos os jornalistas da CBN, da Rádio Globo, ou quase todos, enfim, eles faziam fono. E aí eu fui conhecer e fui atrás da Leni Quirilos, que é a fono deles, que ficou uma grande amiga, uma pessoa super querida. E daí eu entendi o como é importante a gente treinar. Mesmo grandes jornalistas que estão na televisão, no rádio todos os dias, eles também vão na fono. Né? Por que eu não iria? E eu acho que a fala, tanto a comunicação como um todo, seja a escrita como a fala, devia ser algo que ensinado na escola, todas as escolas, todos os cursos técnicos, todas as faculdades. Ah, mas eu faço engenharia, eu fiz engenharia. Faço engenharia, não sei o que, você precisa se comunicar. Né? Então, obviamente que alguns vão ser palestrantes e outros não, zero problema nisso. Mas uma comunicação mais efetiva, você consegue passar a mensagem para outra pessoa, isso é muito forte. Porque imagina que você tem uma ideia, e essa ideia pode ser qualquer coisa, desde um projeto até comunicar o seu chefe que alguém está roubando na empresa,
ou até falar com alguém, como eu já tive que falar isso, que a pessoa estava com chulé e que ela tinha que dar um jeito em alguma coisa. E você tem que saber se comunicar com as pessoas. Então, e algo que é treinável, não é assim, essa pessoa tem o dom, ele já nasceu falando. Não, ninguém nasceu falando. Né? Você demorou pelo menos 2 anos para aprender a falar. E aí você pode ter treinado mais na sua vida para falar melhor. Ninguém nasceu escrevendo também. Você pode treinar para conseguir escrever melhor depois. Então, eu acho que a comunicação... Eu tenho um caso interessante que quando eu conto nos livros, que quando eu acabei de sair da faculdade, eu fiz faculdade de engenharia, quando eu saí da faculdade, eu percebi o quanto eu escrevia mal. Mal mesmo, porque acho que na faculdade eu não devo ter escrito, somando todas as respostas das provas, eu devo ter escrito 3 páginas, assim, sabe? Que, tipo, era só número, não tinha palavra, né? E daí quando eu comecei a trabalhar, eu falei, nossa, eu não consigo escrever um e-mail mais. Mas não, não sabia escrever. E eu fui ver que meus amigos, todo mundo sabia escrever também. E aí eu falei, tem que escrever bem, tem que escrever melhor. Eu comecei a ler, a treinar. Enfim, e depois eu acabei escrevendo bastante, uma quantidade muito grande de artigos, livros. E os livros sou eu que escrevo mesmo, tá? Não é ninguém que escreve, não. Olha só, uma pausa então para a gente ressaltar isso. Você falou que saiu da faculdade achando que não sabia escrever e hoje já escreveu livros. Por quê? Treinou, se preparou, se organizou, reviu, pediu ajuda, pediu para alguém revisar, foi e voltou, foi e voltou. Então não tem mistério, né? É Não, é dedicação, treino. esforço Exato. e treino. E por mais que possa ter ajuda, né, que nem você falou da fono, Sim. por mais que tem, aliás, por mais não, por quê, né? Que é o grande exemplo que eu gosto é da orquestra. Quando que os músicos começaram a treinar, a aprender o instrumento que eles tocam? Lá com 5 anos, né, a maioria. Uhum. Aí eles continuam treinando, eles continuam se preparando, inclusive para cada apresentação. Então, por que que a gente vai falar e acha que é só sair, né? Vai ter Exatamente. uma preparação, pode mudar tudo. Exatamente. E um comentário disso que você falou que devia ter na escola, eu sinto te informar, mas, bom, eu ouvi dizer, eu não me lembro quem me disse, mas a gente não teve isso na escola na época da ditadura, veio propositalmente. Sabe aquela história de ir lá na frente apresentar? Uhum. Toda hora, né? A criança vai lá na frente apresentar com 2 ou 3 colegas, vai mais um, passa a ser uma coisa corriqueira falar para aquele público. Depois apresenta para as outras classes, e nós não tivemos isso nas escolas brasileiras. Então, a dificuldade, e eu particularmente estudei numa escola que era montessoriana, e eu lembro que tinha que ir lá na frente fazer, quando a gente aprendia verbo, né, aquela conjugação do verbo, tinha que ir lá fazer a conjugação inteira. Pânico, bochecha vermelha, mas tanto foi que fez. Uhum. E, então, nós, de fato, não tivemos esse treinamento, nós brasileiros, na maioria, como Não. crianças. É uma coisa que tem que voltar a ter nas escolas. Algumas já estão voltando a ter. Não, total, total. E o falar em público, por exemplo, eu acho que passa por alguns aspectos. Um é você realmente conseguir conectar as ideias, até a forma de você colocar a sua voz, da forma de você falar mais rápido, devagar, aumentar, diminuir o som. Mas outra coisa, que acho que é talvez a mais importante, inclusive, especialmente no começo, é como você vai encarar aquela situação mais difícil. E é uma coisa que eu consigo lidar muito bem. Como você vai falar para uma quantidade de milhares de pessoas, ao vivo, numa palestra e tal? Isso é treinamento, isso aqui toda essa parte socioemocional, ela é super importante para falar em público. Então, você entrar num palco e aí tem um monte de gente, e eventualmente você vai falar uma abobrinha, e aí você dá risada do seu próprio erro, e eu tenho muita facilidade com isso, mas foram muitas palestras e tal. Então, hoje eu até me empolgo para falar em palestras, assim, me sinto super à vontade, dá aquele friozinho na barriga, assim, mas é super gostoso, assim, para mim é empolgante. Então, é uma coisa de treino também, né? Teve uma primeira vez que você teve que falar para um público de 5 pessoas e depois você falar para um de 5.000, e tudo bem, né? Uma vez eu te ajudei você a se preparar para uma palestra. E eu lembro que você falou, eu já fiz várias palestras, mas eu quero me preparar ainda. Por que aquilo foi importante para você? Nossa, essa palestra foi do TED, e que foi Uhum. foi a minha dificuldade, isso é muito interessante, porque eu tinha um desafio de falar, acho que era tipo 12 minutos, era 10 ou 11 ou 12, e aí, para mim é muito mais difícil, até, como eu estava acostumado a dar palestras de 20, mais de 20, de 30, 40 minutos, 50 minutos, até numa intensidade muito forte, inclusive, mas eu tal,
Para falar em 12, para mim é muito mais difícil fazer uma palestra de 5, 6, 7, 10, 12 minutos do que uma de 40, 50. Você tem tempo, você pode pensar, você improvisa na hora também, por mais que você tenha isso daqui. E é de 12, tinha que ser aquilo, eu tinha que passar aquela mensagem e se eu bobeasse um pouco, eu ia sair. E foi muito rica a sua ajuda, Ju, para eu conseguir passar exatamente a mensagem em tão pouco tempo para as pessoas. E sabe que talvez tenha sido, acho que a palestra / live que eu fiquei mais nervoso na vida. Porque, tipo, era muito corrido, assim, tipo, você tem um cronômetro, um tempo, limite curto, você passar todo um contexto todo, e uau, assim, e eu nunca fui eu tenho uma dificuldade gigante de decorar. Eu consigo entender muito bem os conceitos, falar um conceito muito bem, mas uma coisa mais decorada para mim é péssimo. E lá tinha que ter um pouquinho de decoração, assim, de decorar. Então, uau, foi, assim, para mim foi disparada a palestra que eu mais saí na vida, mas disparada, assim, tipo, e você foi muito útil para mim, eu sou super grato a isso. Porque o tempo hoje é o nosso bem mais precioso, né? Uhum. Então, assim, essa questão do tempo não é à toa. É porque se você não honrar o seu tempo, os outros vão perder o interesse, vão perder a conexão emocional com você. E aí, ó, já era. Ele vira e vai fazer alguma coisa mais legal. João, surgiu uma pergunta aqui dos participantes, que é como que é a comunicação na Gaia? A comunicação na Gaia, pelo menos o que eu procuro fazer, tá? Acho que tanto quanto a comunicação é você criar um ambiente de confiança. Se você cria um ambiente de confiança, aí você consegue ter uma comunicação mais fluida entre as pessoas. As pessoas, elas não têm que fingir ser outra pessoa. Né? Porque a comunicação tem a parte técnica e tem a parte que vem do coração, da sua intenção em fazer algo. O problema é quando a pessoa quer comunicar algo que ela não é. Ela quer colocar uma máscara nela. Isso pesa, isso é difícil. Na Gaia, a gente quer que as pessoas não tenham máscara, que elas sejam elas mesmas. E se elas são elas mesmas, elas conseguem falar e confiar no outro ou na outra pessoa para que ela possa falar o que ela está sentindo, o que está acontecendo, sem medo de ter represália, de ser penalizada por isso. Então, isso acho que é super importante, né? Ter esse canal. Eu sou absolutamente aberto a quem quiser falar sobre qualquer coisa, a ouvir. E eu não tenho zero dono da razão. Hoje mesmo, estou falando com a Bia, aqui da Gaia, e eu tinha uma opinião sobre uma coisa, e eu falei, o que você acha, Bia? Ela falou, acho isso. Eu falei, você está certo, eu concordo com você. E ponto. Então, não tem, se a pessoa tem um cargo maior, o que ela falar tem que ser zero disso. Zero disso. Então, a gente é muito... Eu procuro criar um ambiente muito propício para que as pessoas possam ser elas mesmas e se comunicar. E aí, quando você está confiante, não, e longe de arrogante, mas confiante, e mais do que isso, quando você se sente seguro, você consegue se comunicar melhor, eu acho. Se você está inseguro, você vai, putz, se eu falar isso aqui, daí você vai falar meio travado, vai falar metade das coisas. Mas se você está à vontade, sente que o ambiente ele é propício para isso, você vai falar a verdade de forma gentil também, tá? Isso é importante. Nosso nono valor é espalhe gentileza, engrandeça as relações. Então, a gentileza, ela é super importante na fala também. E como que a gente pode, porque a Gaia é um caso à parte, né? Ela é um modelo de inspiração para as outras empresas, mas numa empresa que não tem esse tipo de comunicação, como que a gente pode ajudar as pessoas a trazerem esse tipo de comunicação de confiança, de autenticidade para as empresas delas? Por exemplo, eu me lembrei agora, enquanto você estava falando, daquele negócio das pessoas conversando em ambiente corporativo e um tá lá no computador assim, tô te ouvindo, João, manda ver. Eu posso até estar ouvindo, mas a minha atenção tá zero em você. Ou o outro que você fala, posso conversar um minuto? Um minuto, peraí, eu fecho as minhas coisas, olho aqui e falo, pois não, João, agora eu estou disponível. Só essa disponibilidade já demonstra alguma coisa. Mas o que você poderia sugerir para a gente deixar aqui de presente para os participantes aqui da live da Líder, como é um comportamento que eles podem fazer. E mais ainda, para quem seja liderado, porque é difícil trazer um movimento e falar assim, ô chefe, ó, não tá legal assim que você tá fazendo, tá? Você tem que me escutar com atenção. Não, você tem alguma ideia? Sim, claro.
a presença, é você estar presente, né? Então, se você está falando, olhe para o olho da pessoa, esteja presente naquele momento e fale para ela. Não adianta você falar assim, peraí, eu vou falar com você e abrir celular. O celular não tem que estar lá, não tem que estar na mesa, não tem que estar no computador, você tem que falar com a pessoa, olhando para a pessoa. E se alguém, e se essa pessoa começa a desviar o olhar, às vezes, você vê que ela está fazendo outra coisa, você fica quieto, espera. Assim, Essa é uma boa dica. eu espero. O que foi? Não, tô só esperando você acabar aqui pra gente. Não, mas não, você, não existe, você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Acaba aí que daí a gente fala. Pronto, e faz. E do outro lado, sempre que alguém falar com você, esteja presente com a pessoa. Não fale com alguém olhando no celular. Não faça reunião olhando no celular. Isso é muito óbvio, mas infelizmente é muito comum. E na Gaia a gente não faz isso. E o que é importante numa empresa é que as principais lideranças entendam isso e se comportem dessa forma. Porque as pessoas tendem a replicar o comportamento das lideranças nas empresas. Então, se a liderança da empresa ela está acostumada a maltratar alguém, às vezes o cara vai achar que é legal maltratar alguém, o que é surreal. Mas isso, infelizmente, acontece. Então, estar presente, acho que é super rico em qualquer tipo de comunicação. Tá? Em qualquer tipo de comunicação. Sabe que na Gaia tem um negócio super legal que a gente colocou, faz muitos anos já que a gente colocou isso aqui, na porta da sala de reunião, tem um carregador de celular, uma mesinha. Eu já vi. Exato. Então, assim, carregue aqui enquanto a reunião está acontecendo. Você cuida do celular e vai ser muito mais bacana a reunião. Então, é isso que a gente procura fazer, incentivar as pessoas com práticas dessa forma, né? Para que a pessoa esteja presente. Acho que a comunicação ela tem muito disso, né? De você se conectar com outra pessoa de forma genuína. Eu me lembrei de uma frase, toda a metodologia da teoria U, eu não vou dizer que toda a metodologia, mas ela tem uma grande inspiração nessa frase, que é o seguinte: a qualidade da intervenção depende da atenção do interventor. E sem depende do nível de atenção, né? Uma atenção pouca não tem muito como participar, como se envolver. Não tem como você conversar com alguém e tá fazendo outra coisa. Você não vai ter uma comunicação de qualidade. Isso para mim é muito óbvio, né? Muito óbvio. Isso vale para qualquer coisa. Até se você está com seus filhos, você está com seus filhos. E com o celular, você não está com seus filhos, você está com o celular. Então, estar presente, ter aquele tempo de qualidade em qualquer situação da vida, seja num papo que a gente está tendo aqui agora, ou numa conversa com outra pessoa, ou num almoço, enfim, ele vale muito mais do que ter muito mais tempo, né? O tempo de qualidade ele vale mais do que o tempo sem qualidade. Assim, vale muito mais, muito, muito, muito mais. E já foi provado também que a gente não esse negócio de multitask, ele não funciona. Não tem esse negócio. Não, eu consigo fazer. Não, você não consegue fazer. Você é menos produtivo. Você faz isso, aquele outro, eu tô vendo, tal. Você não está fazendo nada direito, né? Se você fizer uma coisa, faz isso, para, respira, depois faz outra coisa, vai ser muito mais produtivo, você vai ser muito melhor naquilo que você está fazendo. Concordo. Então, a gente falou da presença. Tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, que foi a razão que eu falei no começo, né? Quando eu falei, a gente vai falar de comunicação e carreira, e por que eu pensei nessa questão da fala quando a gente conversou, foi aquela história que você me contou quando você foi conversar com o Príncipe Charles, que eu achei muito legal. Então, assim, para ter coragem de chegar nele e falar, e sustentar a conversa, porque chegar e falar é fácil até, né? É mais uma ousadia. Agora, sustentar a conversa, conta um pouquinho pra gente como que foi isso, essa história. Não, é que foi meio surreal. Eu fui convidado, não sei porquê, para uma festa que parecia que eu estava no Museu Madame Tussauds, aquele museu de cera, né? Que, tipo, tava o Bill Gates, tava o Príncipe Charles, tava o Al Gore e tal, e eu tava lá. Então, tipo, eu nunca mais vou ser convidado para uma festa dessa na minha vida. Então, isso aí já, assim... Em último caso, o Charles não ia querer conversar comigo, mas tudo bem, né? Eu pelo menos ia ter tentado. Então, aí, quando ele tava chegando, eu já fiquei... Era uma festa pequena, foi na COP ano passado, lá em Glasgow, na Escócia. Então, quando ele chegou, já fiquei meio de olho, assim, já colei lá do lado. Ele entrou, assim, no meio, já cheguei lá do lado, assim, mas não sou eu, tinha um pessoalzinho. Aí a primeira coisa que eu fiquei na dúvida é, será que eu pego o celular para tirar uma foto dele? Aí eu vi o pessoal tirando foto, eu já tirei o celular e tirei foto, assim. Mas era um ambiente bem pequeno, assim. Uhum. Eu falei, deixa eu conseguir algo mais. Só uma fotinho, assim, não é nada. Aí ele estava conversando com um cara que acho que é ministro da Grã-Bretanha. Eu falei, deixa eu ficar aqui desse lado, que se ele virar para mim, aí já dá de frente. Então, era a chance, se ele virasse para cá, era eu. Senão, ele ia seguir andando, tal. E não tinha segurança, não tinha nada, né? Ou devia ter um monte de segurança que eu não tava vendo. Porque tava todo mundo lá. E aí, ele virou para mim.
Aí, eu não lembro que eu falei as palavras, mas ele é muito simpático, assim, pelo menos ele foi comigo. Olá, tudo bem? Ele me cumprimentou, e daí eu comecei a falar. Sei lá, comecei a falar, agora eu não lembro mais. Olá, eu sou João, do Brasil e tal, tal. Daí eu comecei a falar, e ele foi dando corda, a gente começou a conversar, assim, começou a conversar. E para mim foi muito surreal aquele momento, né? Daí eu começando a conversar com o Príncipe Charles, assim. E daí eu lembro que eu conversando com ele, e eu pensando, que coisa mais insana da minha vida. Eu tô conversando com o Príncipe Charles, a gente começou a conversar, a gente falou que os governadores do Brasil estavam lá, tal, tal. Eu falei, daí falou do meio ambiente e tal. E a gente foi falando. Então, para mim, foi uma experiência muito surreal, assim. Mas foi isso. A coragem até foi fácil, porque pô, essa parte de coragem, eu acho que para mim é tranquilo. Porque eu, assim, Uhum. falar com alguém e tal, não tem tanto problema assim. Então, se a pessoa não quiser falar, zero problema também. Não, tipo, daí a gente tentou lá falar com o Bill Gates, ele não quis muito, só quis tirar uma foto. Aí tudo bem. Mas eu não ia ficar também insistindo, Bill, vamos conversar, vai, vamos conversar. Não. Eu não sou assim, né? Você tenta puxar o papo, a pessoa, ela vem ou não. E tudo bem, né? Porque o chato também é chato, né? Então, e com o Príncipe Charles foi isso. Então, daí a gente ficou conversando e foi super legal. E daí quando eu falei assim, mas eu queria tirar uma foto com você. E daí eu não entendi o que ele respondeu, assim. Acho que ele deu uma... Pô, daí eu falei, não, mas daí tal, tal. E daí ele virou para conversar com outra pessoa. Aí eu chamei a assistente dele, uma mulher que estava com ele lá, assistente, enfim, X. Eu falei, poxa, eu queria tanto tirar uma foto com o príncipe. Aí eu falei, você pode tirar uma foto? Posso. Aí eu fui lá, eu dei meu celular para ela, e ela foi na frente do príncipe, eu dei o abraço assim nele. Aí eu falei, nossa, será que a gente pode encostar no príncipe por trás, assim, dando a mão? Acho que não, né? Então eu fingi que estava abraçando, tirei o braço assim, né? E daí tirei a foto, mas a foto ficou um pouco tremida. Mas eu tive essa foto com o príncipe Charles, assim. Mas eu acho que é super tranquilo, assim, falar com as outras pessoas em qualquer evento, assim. É só não ser chato, né? Ver e conversa e seja agradável com a pessoa. Então, mas daí eu vi duas coisas, né? Uma estratégia, porque você foi se posicionando para Sim. conseguir o acesso. E outro, trazer um assunto que era do interesse É, dele, né? Porque se você começasse a babar, sim, né? total. Não, Então e você qualquer trouxe o meio conversa, ambiente, que era um assunto já sabido do interesse dele. Então, você sustentou a conversa com conhecimento já e com, né? Porque também só chegar e sem conhecimento, ele iria embora lá. Que Sim, legal. sim. Não, e uma coisa que, uma forma de você fazer as pessoas gostarem de você é você dar atenção para elas, para qualquer pessoa. Se você pergunta algo que ela gosta e deixa ela falar, isso aqui vale para qualquer ser humano. A pessoa vai falar, vai ficar feliz da vida e falando daquilo, e você vai dando corda num assunto que ela gosta e vai mostrando interesse. Todo mundo gosta de ter atenção, todo mundo gosta, né? Então, é uma forma de você fazer as pessoas, tipo, nossa, daí você fala, nossa, como você é legal. Às vezes você fala, pode ouvir. Então, você direciona para um caminho que ela quer e dê atenção para a pessoa. Todo mundo quer atenção, até o príncipe. A arte da escuta. Total, total. E é super importante você escutar alguém. E uma escuta genuína, né? Uma escuta ativa, de você realmente Uhum. escutar e estar interessado e perguntar. E também tem uma questão comigo que eu sou bem curioso com várias coisas, então eu fico perguntando. Com o príncipe não foi assim, foi mais uma conversa, né? Mas em vários casos você pergunta, vai e tal, e aí você vai montando coisinhas na sua cabeça para e até criando cultura para você explicar outra coisa depois. Então, eu acho que essa curiosidade ela é super importante numa comunicação com alguém. Curiosidade genuína, não interessada, não interesseira. Não interesseira. E a É, curiosidade genuína e interessada num ambiente corporativo, numa progressão de carreira, sempre vai mostrar os interesses da pessoa, vai mostrar um pouquinho do que a gente falou, né? A autenticidade, você falou da comunicação na Gaia, as pessoas podem ser autênticas. Até me lembrou um outro projeto que eu fiz um trabalho que a gente estava discutindo isso, da escuta. E aí depois, quando as pessoas se sentem escutadas, elas se sentem reconhecidas, se sentem pertencentes, se sentem autênticas, se sentem livres, cria um ambiente de confiança, blá, 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 blá. Mas o que que acontece com tudo isso? A criatividade. Porque a pessoa só sim. pode expor a criatividade num ambiente de confiança. E aí que acontece a mágica, quando a criatividade está ali liberada. Sim, tem aquela pesquisa do Google, né, acho que, se não me engano, chama Projeto Pitágoras, em que Uhum. a segurança psicológica é o fator
que mais impactou na performance de uma equipe, né? A segurança psicológica, as pessoas se sentirem confortáveis. E essa performance maior é justamente por conta disso, de uma comunicação mais fluida, de uma criatividade maior, de um menor medo de errar, maior coragem de inovar, e aí você consegue ter um ambiente mais propício. Eu gosto muito de um exemplo que eu tenho dado bastante, que vale para tudo na vida. Pensa uma semente, pega uma semente agora e coloca do seu lado. Se você colocar essa semente do seu lado, aqui no chão de concreto, não vai acontecer nada, né? Mas se você pegar uma semente que nem é tão boa e colocar numa terra com muitos nutrientes, ela vai florescer, né? E o ser humano é igual. Se você colocar um ser humano que até tem bastante potencial, mas num ambiente completamente inóspito, em que ele não se sente bem, ele não vai conseguir florescer, ele vai estar travado lá, assim como essa semente. Mas se você colocar um ser humano que às vezes nem tem todo esse conhecimento, esse potencial, mas num ambiente mais propício, ele vai florescer muito mais. Então é isso, é você criar um ambiente, e esse ambiente pode ser numa conversa, pode ser numa equipe, pode ser num projeto. Quanto mais propício para o desenvolvimento coletivo, melhor cada pessoa vai conseguir se desenvolver e melhorar e evoluir. E quanto, então, cada um mais dentro daquele ambiente, daquela comunidade, soubesse comunicar com autenticidade, com uma mensagem objetiva, de forma clara, mais a comunicação vai ficar fluida, mais transparência e confiança vão, né, vai se gerar mais transparência e confiança. É isso que a gente está aqui na Leader Academy tentando promover. Uma comunicação mais direta, mais fluida, mais transparente, onde a gente possa voltar naquilo que a gente conversou antes, né? Na liderança humanizada. Não, isso. Porque... Desculpa. E a comunicação, ela tem que ser também calorosa, cuidadosa, gentil. Eu acho que isso é super importante. Não interesseira, tá? Acho que isso é muito importante. Não é aquele negócio assim, eu vou pegar a técnica para enganar as outras pessoas. Isso é péssimo, isso aqui é raso e acaba logo. Mas quando você tem um interesse genuíno, você consegue passar, porque tem aquela pessoa que fala assim, eu falo mesmo. Não vai dar em nada. Né? O quinto valor da Gaia é comunique-se sincera e honestamente. E o nono valor é espalhe gentileza e engrandeça as relações. Então, acho que as pessoas têm que se comunicar de forma sincera, honesta e gentil. Tá? Não adianta falar ser sincero e honesto e não ser gentil com o seu interlocutor, que daí a mensagem pode ser boa, mas pode chegar de uma forma truncada na outra pessoa e vai ser ruim. Quantas vezes a gente já não ouviu, né? Não é o que você disse, é como você disse. Isso, exatamente. Quem não ouviu isso nunca, né? Nossa, eu tenho um exemplo super interessante da semana passada. Semana passada eu estava lá em Cartagena, na Colômbia, num evento. E aí, eu tava numa hora lá no coquetel lá, do evento, e aí um cara chegou assim e falou assim pra mim, como foi? João, que bom que você tá aqui, eu vi uma palestra sua em 2019, você é do Grupo Gaia, né? Eu falei, sou. E ele falou em inglês isso pra mim. E eu pensando, que palestra que eu dei em inglês em 2019? Não lembro. Eu não dou quase nenhuma palestra, eu dou só tipo na Gaia quando vem os estudantes aqui de fora, eu nunca dou assim. E aí eu falei, nossa... mas que evento que foi e tal, eu pensando, onde que eu dei uma palestra que esse cara ouviu, esse americano ouviu, deixa esse americano, enfim, que esse cara ouviu que ele lembra de mim em 2019, acho que ele tá se enganando, mas quando ele falou que ele lembrava de mim da Gaia, eu falei, nossa, e aí eu perguntei, mas não, sério, ele falou, sobre a Convergence, aí eu lembrei do evento, o evento que eu dei a palestra, mas eu falei, mas eu dei essa palestra em português. Ele falou, sim, eu não entendi a palestra, mas você falou tão empolgado, eu guardei, que foi um evento que tinha um monte de gente falando meio sério, assim, você falou tão empolgado, com tanta convicção, amor, assim, que eu guardei o seu nome e o nome da empresa. Então, olha, ele não entendeu nada do que eu falei, mas ele guardou meu nome e ele veio todo feliz falar comigo agora. Isso depois de 3 ele anos. Ele sentiu a energia. Exatamente, muito louco isso, né? Ele, depois de 3 anos, ele ia falar comigo, ele lembrava da minha palestra, sempre foi em outra língua, que ele não entendeu a palestra. Surreal. Genial. Exato. Genial. Muito legal. João, eu te agradeço demais esse papo, até como a gente prima pela comunicação direta, reta, legítima, respeitando o tempo das pessoas. Não quero te prender muito, mas te pergunto se você quer fazer mais algum comentário. A gente já falou, né, sempre com esse foco de melhorar a comunicação como uma forma de abrir portas na carreira das pessoas, nos negócios das pessoas.
Não, o que eu acho que só como recado final, é que todo mundo, absolutamente todo mundo tem que se preocupar em como você se comunica melhor. E esse se comunica melhor para você conseguir passar aquela ideia que você tem. Imagina que você tem qualquer que seja a ideia, você quer convencer alguém de alguma coisa, você quer mudar a opinião de alguém, e às vezes você está sempre batendo na trave. Então, se comunicar melhor facilita a nossa vida. E sempre a gente pode estar melhorando. Como eu falei, eu fiquei super, assim, caramba, se os jornalistas super reconhecidos da CBN, da Rádio Globo, da TV Globo, fazem exercícios vocais, frequentam uma fonoaudióloga, por que todo mundo não tem que fazer isso, né? Eles que falam tão bem, tem toda essa questão. Uhum. Então, eu acho que é super importante, de verdade, todo mundo, independente do cargo, independente da carreira que esteja seguindo, melhorar a comunicação. É uma daquelas habilidades que são muito negligenciadas por todo mundo, né? E as pessoas acham que são habilidades de dom, e não. São habilidades desenvolvíveis e melhoráveis na vida inteira. Então, eu acho que isso é um recado final. Obrigado, Gil. Foi um prazer estar aqui com você e com toda a turma. E contem comigo. Olha, se preocupar em como se comunicar melhor é o recado final, a gente aqui na Leader Academy tem como ajudar todos os líderes que estão nos ouvindo. Pessoal, entra lá ou aqui na bio do Insta ou na nossa plataforma, que a gente tem uma surpresa para vocês por lá. É só dar uma olhada como se comunicar melhor, como se preocupar em se comunicar melhor. E agradeço você por estar aqui, continuamos as nossas conversas, quem gostou, quem tiver mais pergunta, manda para a gente, manda no direct, se for aqui na Líder a gente encaminha para o João, ele recebe um monte de mensagens, mas eu sei que ele responde, se quiserem... Quase todas, às vezes não consigo responder todas, que vem eu muitas sei, vezes, mas eu manda para a gente que a gente encaminha. Eu procuro Mais quase, fácil. às vezes não dá tempo. Mil desculpas para quem não consigo responder às vezes, gente. Mas Porque obrigado, foi um prazer. a nossa ideia aqui é justamente essa, liderança humanizada, uma comunicação mais fluida e fazer disso um mundo melhor. E só continuando aqui, quem quiser saber mais da Leader Academy, a gente tem um canal de WhatsApp, a gente tem um canal de Telegram e a gente tem as nossas novidades aqui no Insta, então inscrevam-se, perguntem, tem sempre novidades surgindo para a gente fazer com que o mundo da liderança, que não é só o chefe ou a hierarquia, mas também é quem inspira as outras pessoas, é isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer disso um mundo melhor. Então, agradeço a todos e boa noite. Boa noite, beijos.